Bom dia, alunos e alunas do Camil. Começamos hoje o nosso segundo trimestre. E o nosso segundo trimestre ele vai se focar no século XIX, nos processos de independência da América Latina e num grande panorama dos Estados Unidos no século, que é o século que nós vamos estudar agora. Então, esta sequência didática, ela fala da América. Nós vamos fazer referência à Europa, mas estaremos falando basicamente dos nossos vizinhos aqui no sul e também no norte. Bem, abrimos com um quadro que é de 1862 e mostra a conquista do Oeste. Então, todo mundo que já viu televisão, já foi ao cinema, conhece uma das imagens que é a imagem mais associada aos Estados Unidos, que é o cowboy, que são os pioneiros indo para o oeste. A ideia da fronteira a ser desbravada, ela é fundamental no imaginário americano. Tão fundamental que ela ajuda esta nação que nasceu lá na costa leste, na Nova Inglaterra, nas colônias do sul, a se ver de uma forma diferente daquela dos seus primórdios. Então, muitas vezes, quando se faz referência aos Estados Unidos hoje, em programas, né, de TV contemporâneos, a primeira imagem, né, estrangeiros, a primeira imagem que se vê na memória é o chapéu de cowboy e a imagem do cowboy, e não a dos pioneiros lá que saíram da Inglaterra fugindo da perseguição religiosa. Bem, continuemos. Pluribus unum é o lema dos Estados Unidos, está no selo da nação americana. Foi criado lá no século XVIII. E pluribus unus quer dizer, em latim, de muitos, um. A ideia de que é uma nação que se unificou a partir de uma diversidade de estados e de modos de fazer leis, de viver no mundo, mas para constituir uma unidade. Essa unidade, né, ao longo dessas primeiras décadas do século XIX, ela ainda estava sendo construída. Por quê? Porque se pegarmos as 13 colônias originais, nós temos o quê? Dois mundos diferentes. Então, nós vamos cortar assim no meio norte e sul, esqueçamos aí, né, que a gente geralmente divide norte, centro, sul. No sul, nós temos uma sociedade que é agrária e escravagista, muito parecida com a sociedade brasileira. E no norte nós temos uma sociedade mais diversa. Então você vai ter a pequena e a média propriedade, a maioria dos trabalhadores são assalariados. Quando a gente entra no século XIX, boa parte dos estados do norte já proibiu a escravidão, ou está em vias de proibir a escravidão, qualquer forma de escravidão. Nós temos, né, muito mais cidades e uma classe média nesse norte do que no sul. Então, são duas nações diferentes, porque podemos dividi-las em bloco, que tentam caminhar juntas e nem sempre vão conseguir. Por isso que no século XIX nós temos a Guerra de Secessão, que é o assunto da aula que vem. Então, internamente, nós temos uma nação que tenta se fazer uma só, caminhar junta, mas que tem duas realidades muito diferentes. Os Estados Unidos, na sua postura em relação ao mundo, fora, né, do que seriam as suas fronteiras, e lembrando que essa fronteira está aberta, na mentalidade americana ela está aberta, ela está em expansão, nós temos uma oscilação entre um isolamento, então olhar para dentro de si, cuidar dos seus próprios assuntos e a intervenção em conflitos que não eram seus. Então você tem aí essa oscilação porque a coisa não está ainda dividida. E quando a gente pensa a fronteira, a ideia da fronteira a ser conquistada, ela vai ser entendida de forma religiosa, né? Dentro daquilo que a gente chama de doutrina do destino manifesto, que a gente fala daqui a pouco, de que era uma ordenança de Deus. Os americanos, os norte-americanos tinham sido escolhidos por Deus para estender essa nova nação de um mar até o outro, de um oceano, do Atlântico até o Pacífico. Comecemos pelas primeiras aquisições. Então, Estatutos do Noroeste. Quando começamos lá
a independência dos Estados Unidos, tínhamos 13 colônias. Essas 13 colônias, elas vão sendo acrescidas ao longo do tempo por novos territórios que acabam se tornando estados. Então, o primeiro documento que foi discutido, aprovado pelo Congresso, falando da aquisição de novos territórios, serão os Estatutos do Noroeste. É assim que está no programa que veio para a gente da DEPA. Mas pode aparecer, e é até mais comum, como Lei do Noroeste, Ordenança do Noroeste. Muito bem. O que isso vai definir de mais importante? Que os novos territórios teriam os mesmos direitos dos estados originais. Então, quando entrasse um novo território, ele receberia igualdade em relação aos 13 estados que já estavam. E uma outra questão muito importante, aí sim fundamental, é que quem comanda essa expansão territorial, quem decide a expansão territorial, é o governo federal. Então, nesse momento, quem está no poder é o primeiro partido que foi fundado, né, que vai assumir daqui a pouco, vai ser fundado daqui a pouco, que é o Partido Federalista, do Hamilton, do musical da Disney, e do John Adams. Esse Partido Federalista, ele tendia a dar mais poder, a defender mais poder para o governo central. Então, primeira legislação e que vai definir 2 pilares. Quem expande o território é a União e todo novo território, a partir do momento que vira Estado, tem igualdade. Aí nós temos um mapa mostrando o início dessa expansão americana. Em rosinha claro, as colônias originais, e aí é curioso que tem um cinza que é Vermont, e que era uma república independente de colonização franco-britânica e que vai aderir às 13 colônias também. E Vermont, quando acompanhando a eleição, a apuração eleitoral dos votos para presidente dos Estados Unidos, Vermont tem um sistema eleitoral diferente das outras porque ela entrou depois. Em rosinha mais escuro, nós temos territórios que estavam em disputa, normalmente com a Inglaterra, e que os americanos ocuparam, e aí o território do Noroeste em amarelinho. Tudo que está em cinza para oeste não era Estados Unidos. Neste momento, no início do século XIX, eram colônias francesas, espanholas, britânicas e russas. A compra da Louisiana. Louisiana é um território extremamente rico, com um dos rios mais importantes do mundo, que é o rio Mississippi. Pertencia à França, que nunca teve um projeto colonial, a gente falou disso no primeiro ano, elaborado, arrumado. Os franceses, eles muito mais faziam extrativismo do que efetivamente buscavam executar a plantation de forma efetiva nessa região da América do Norte, tá? Da Louisiana. A maior cidade dessa região é Nova Orleans, que é uma cidade importante porque ela fica na entrada ali, tá, do rio Mississippi, então fundamental para a navegação. Bem, Napoleão tinha recuperado, a França tinha recuperado a Louisiana da Espanha em 1800, porque a Espanha tinha ganho a Louisiana da França em 1862. Então, a Espanha fica com a Louisiana, acaba cedendo para a França de volta em 1800 e Napoleão está metido numa guerra na Europa. Tem como defender a Louisiana de um ataque britânico? Vai ser difícil, né? Você vai ter que dividir tropas. Já estão empenhados na guerra no Haiti, que a gente fala quando for falar de América Latina. Então, Napoleão sabe do desejo dos americanos, percebe o risco, né? A Louisiana poderia ser ocupada efetivamente, então ele vende a região. Ao vender a região, ele está vendendo uma região onde a maioria da população é indígena, nativa, onde você tem uma população não índia de 60 mil pessoas aproximadamente até a década de 1830. Todas essas estimativas de população para a América do Norte, elas são aproximadamente, elas são estimativas que podem estar para mais ou para menos. E metade desses 60 mil eram escravos. Muito bem.
Ora, ao comprar a Louisiana, os Estados Unidos, eles estão ignorando a presença indígena, a terra está ali para ser ocupada, e também havia outras questões, porque havia pendências com a Espanha e pendências com a Inglaterra. Então, a Inglaterra ao norte e a Espanha ao sul. Então, se a Louisiana ela vai ser incorporada em 1803, vai ser comprada, os Estados Unidos eles vão ocupar uma faixa de terra que essa rosinha aqui embaixo, se vocês olharem os slides, lá embaixo no sul, perto da Flórida atual, tem uma faixinha rosa escura. Era uma república independente, a República Independente da Flórida Ocidental, ou seja, já era um território que tinha se desprendido da Espanha, e os Estados Unidos vão lá e ocupam, argumentando que aquele território era parte da Louisiana. E eles não têm como resistir e acabam sendo incorporados. Então, para definir depois as fronteiras entre território espanhol e território inglês, nós teremos tratados em 1818 e 1819. Falamos deles daqui a pouco. Bem, antes de continuar essa marcha da incorporação, um segundo, na verdade mais de um segundo, para falar da guerra de 1812 e 1815. Alguns livros vão dizer que ela terminou em 1814, mas não terminou. Então, vai ser outra guerra com a Inglaterra, nós falamos disso quando falamos de Napoleão, e por três motivações. Motivação número 1, bloqueio continental. Os Estados Unidos eram nação neutra, mantinham comércio com a França e navios americanos serão apresados pelos britânicos porque estão a caminho da França. Os Estados Unidos não irão aceitar essa intervenção da Inglaterra nos assuntos comerciais americanos. Um outro ponto é que esses navios que eram apresados, os seus marinheiros muitas vezes eram capturados e obrigados a servir na Marinha Britânica. Então, escravizados praticamente. E outra coisa é que os americanos eles acusavam os britânicos de estarem atacando, usando o Canadá para atacar os Estados Unidos, principalmente através das tribos, das nações indígenas da região. Havia aqueles que eram contra a guerra, e havia aqueles que são chamados de falcões, hawks, até hoje, é assim que se chama esses políticos norte-americanos que defendem a guerra como uma primeira opção, de que eles defendiam que os Estados Unidos deveriam fazer guerra porque seria uma chance de conseguir mais territórios a oeste, territórios britânicos, e também no Canadá. Muito bem. Nessa guerra, que vai ser mais uma guerra naval, os britânicos eles chegam a invadir Washington, eles queimam a Casa Branca, eles queimam o Capitólio. A gente viu a invasão do Capitólio esse ano, em janeiro. Mas no caso aqui, foi a única vez, antes desta, de 2021, em que o Capitólio ele foi invadido, depredado, enfim. E era uma vingança, porque os americanos tinham feito a mesma coisa no Canadá com prédios do governo britânico. É no contexto dessa guerra, por isso ela é importante, que nós vamos ter a composição do atual hino nacional americano. Então, essa é a partitura mais antiga deste hino. Então, ele vai ser composto, o sujeito que o compõe, não botei o nome dele aí, não estou lembrada. Ele assiste o ataque britânico a um forte, né, o bombardeio vindo do mar, a um forte americano, e ele tem a inspiração para escrever este hino, que depois vai ser consagrado e é utilizado até hoje. Muito bem. A guerra ela chega ao fim em 1814 com o Tratado de Ghent. Então, os britânicos reconhecem a vitória dos Estados Unidos, reconhecem os direitos de navegação dos norte-americanos nos Grandes Lagos, que estava em litígio, uma série de questões. Mas a notícia do fim da guerra demorou a chegar e os ingleses eles tinham mandado uma esquadra que não fica sabendo e que ataca Nova Orleans. Essa batalha é muito importante na história americana, porque Nova Orleans ela estava despreparada, a guerra tinha acabado, e eles sabiam que a guerra tinha acabado, e ainda assim eles conseguem vencer os britânicos com uma esquadra muito grande e apoio, né, de nações indígenas e de tropas. E você tem pelo menos, que eu me lembre, uns 4 filmes sobre essa batalha. Então, o cinema americano vive revisitando essa batalha. Os americanos contaram com a ajuda de piratas, inclusive, né,
franco-britânicos que apoiaram aí na defesa de Nova Orleans, principalmente franceses. Bem, outra coisa que ficou definida nessa guerra são as fronteiras do Canadá com aquilo que era Estados Unidos naquele momento, e também que os ingleses não iriam mais apoiar as nações indígenas na sua resistência contra o avanço norte-americano. Então, isso ajuda na expansão para o oeste. Outro território adquirido foi a Flórida. Então, a Flórida era um dos territórios de colonização espanhola mais antiga, mas era uma colonização que não era muito efetiva. Tá? E aí os americanos tinham todo interesse em estender o seu poderio ali. Havia discussões ainda ligadas à Louisiana, a direitos coloniais britânicos, por conta de guerras passadas antes da formação dos Estados Unidos, e os Estados Unidos colocam muita pressão na Espanha para que a Espanha aceite vender o território. Essa venda era tipo, ou vocês vendem ou a gente ocupa. Basicamente era isso. Tá? Inclusive havia o argumento de que a Flórida era usada para tráfico de escravos. O tráfico tinha sido proibido nos Estados Unidos em 1807 e efetivado em 1808, e também por conta de uma tribo indígena, a dos Seminoles, que usava a Flórida como base para resistência ao avanço também dos norte-americanos. Então, nós temos um tratado entre Espanha e Estados Unidos, esse tratado de Adams-Onís, de 1819, que vai fazer com que a Espanha reconheça lá as fronteiras da Louisiana em relação aos Estados Unidos, Louisiana que antes era francesa, tinha sido espanhola, enfim, e vai ceder a Flórida em troca do pagamento das dívidas que a Espanha tinha com cidadãos norte-americanos. A Flórida, quando se torna Estado, em 1845, entra como Estado escravista. Então, essa história dos novos Estados, se eles entram com escravidão ou sem escravidão, é um dos dramas do século XIX. De imediato, né, nós temos que começar a ver como é que era a política para os nativos desse governo americano. Então, além de considerar a terra indígena muitas vezes como terra vazia, ou era de assimilação, então de forçar esses indígenas a se tornarem cidadãos americanos como outros quaisquer, abandonando a sua cultura, ou era de expulsão. Então, o primeiro ato nesse sentido foi o ato de remoção indígena, em que 5 nações, que eram chamadas as 5 nações civilizadas, elas foram transferidas na margem ocidental do rio Mississippi para a margem oriental, onde foi criado o território indígena no atual estado do Oklahoma, que nem pertencia aos Estados Unidos. Então, nós vamos ter aquilo que a gente chama de Trilha das Lágrimas. Por quê? Porque essas nações indígenas elas vão ser obrigadas a se retirar. Os Seminoles resistem a essa retirada. Então, quem não vai acaba ficando, de uma certa maneira, em uma situação muito precária, né? Perde suas terras e tudo mais. E, nesse caminho, muitos morreram de frio, de fome, de exaustão, e se cria aquela ideia de reserva indígena e de que todos eles podiam viver misturados. Então, um dos motivos pelos quais os Seminoles não queriam ir é porque eles eram inimigos dos Creek. Né? Então, você botar 2 tribos inimigas no mesmo território, isso provavelmente não iria dar certo. A escravidão foi introduzida no Oklahoma por conta dessas tribos indígenas que alguns tinham escravos negros, e levaram consigo. Muito bem, ponto importante, doutrina Monroe. Todo mundo já ouviu falar, vocês estudaram no 8º ano. América para os americanos. Então, a doutrina Monroe ela fica associada na nossa cabeça, normalmente, ao imperialismo americano. Então, os americanos eles acham que a América é deles, e aí a América, o continente inteiro, e vão interferir nos assuntos de outros países. Agora, quando da criação da doutrina Monroe, a situação ela era muito mais defensiva do que ofensiva. Então, a gente pensar a doutrina Monroe no século XX, final do século XIX, século XX, é diferente pensá-la na década de 1820, 30, 40. Por quê? Napoleão tinha sido derrotado na Europa, Congresso de Viena, Santa Aliança, falamos de tudo isso. E a Santa Aliança
ela sonhava em promover a recolonização da América. Então você tinha esse interesse. E isso era uma ameaça para os Estados Unidos. E aí os americanos, eles vão, o presidente lá vai anunciar essa sua doutrina, conjunto de objetivos, né, a serem seguidos, e ela era derivada de três situações. Né? Ela não queria que os europeus criassem novas colônias, não queria que os europeus se metessem em assuntos internos de países americanos que já eram independentes. Não estamos falando das colônias europeias, mas, por exemplo, interferir. Nesse momento, o Brasil já era independente, então interferir dentro do Brasil, né? Isso seria inadmissível aos olhos dos Estados Unidos. O reconhecimento da neutralidade dos Estados Unidos, que os Estados Unidos era uma nação neutra, não estava comprometida nem com a B ou C, e que se houvesse algum conflito no continente, os Estados Unidos seriam o mediador preferencial. A doutrina Monroe, ela era do interesse britânico também nesse momento. Por quê? Porque embora a Inglaterra fizesse parte da Santa Aliança, a Inglaterra ela tinha interesse na independência dos países da América Latina por questões comerciais. Então chegou-se a se negociar que esse pronunciamento seria conjunto com a Inglaterra, mas acabou sendo somente dos Estados Unidos. Os americanos também não querem os ingleses interferindo nos assuntos deles, né, no final das contas. E aqui só um exemplo, né, dessa questão defensiva. Em 1821, a Rússia ela reivindicou o controle da costa do Pacífico. A Rússia era dona do Alasca, vai ser vendido em 1867. A Rússia tinha fortes até na Califórnia, no Havaí. Então, a ameaça da presença europeia dentro da América do Norte, em território que os americanos já sonhavam que seria deles daqui a pouco, ela era muito real, ela era muito concreta, tá? Agora, quando a gente chega no final do século XIX, a atitude dos Estados Unidos passa a ser mais intervencionista, principalmente a partir do governo do Theodore Roosevelt, né, que vai criar a tal política do Big Stick, né, fale macio, use um porrete, que é a intimidação das nações latino-americanas e a intervenção principalmente na América Central. Mas quando vocês pegarem a aula, vocês vão ver que aqui no cantinho nós temos o Brasil representado ali também naqueles sujeitos que são genericamente colocados com sombreros, etc, etc, etc. Então, a doutrina Monroe, ela só vira aquilo que a gente normalmente pensa que ela é no final do século XIX para cá. No início, ela era para defender, né, os Estados Unidos de agressões, por assim dizer, e outros países americanos também. Doutrina do Destino Manifesto é outra fundamental para entender os Estados Unidos no século XIX. Lembrem, né, que na matriz da formação lá das 13 colônias, nós vamos ter uma matriz protestante muito forte e uma matriz calvinista muito forte, e uma das ideias centrais ao calvinismo é a ideia da predestinação. Então, quando vocês lerem esse texto, né, temos diante do cumprimento da nossa missão, que vai ser enunciado pelo John O'Sullivan, né, que é o criador nele, que vai dar nome a algo que já estava presente ali. Né? Então, a ideia é que Deus tinha dado uma missão aos americanos de estenderem o seu território, e claro, né, quando eles pensam em seu território, eles estão associando, né, essa expansão à expansão de valores, que seriam a liberdade e a democracia, ou assim como eles a compreendem, para o oeste. Então, outra representação, né, muito forte, um quadro muito importante, vocês vão achar em várias questões de concurso, é o Progresso Americano, do John Guest, que representa exatamente essa ideia de que a ida para o oeste era levar o progresso, levar a liberdade e a democracia. O que significa o progresso? Olha o trem lá. O trem é um símbolo desse progresso. Mais além, nós temos os barcos a vapor. Nós temos ali as manadas de búfalo recuando, as que não foram dizimadas, elas tiveram que foram empurradas, e os indígenas também, porque tem que abrir caminho para esses homens, né, civilizados, esses norte-americanos que vão construir esta grande nação. Então, essa filosofia ela vai dar aos Estados Unidos a mentalidade dos norte-americanos em geral, a ideia de que eles tinham uma missão de civilizar, tá? Civilizar levando a esses territórios que eram vistos como vazios as suas virtudes, né? Aquilo que os fazia
os queria lhes tornar uma grande nação. Essa expansão, ela vai ser feita, né, a custo de quê? Seja de guerra civil ou de guerra com outros países. Por isso que nós temos, por exemplo, alguns políticos intelectuais que vão se opor ao Destino Manifesto, mas eles são vozes minoritárias. Né? O discurso geral, a ideia mais forte era essa da missão. Então, começamos aí o Destino Manifesto, né, com a anexação do Texas. O México se torna independente em 1821, falaremos disso em aulas futuras. Em 1823, nós temos empresários americanos negociando a ida de colonos americanos para o México. A exigência do México, eles tinham que respeitar as leis mexicanas e deveriam ser católicos. Então, o México é uma nação católica. A maioria dos norte-americanos nesse momento, a maioria absoluta, era protestante. Batista, metodista, os puritanos, os anglicanos, protestantes, ok? Bem, eles se comprometem em cumprir. Só que ao longo das décadas, dos anos, nós vamos ter conflitos entre a população local e a população norte-americana que chega, conflitos que vão se tornar mais dramáticos a partir de 1829, quando a escravidão ela é proibida totalmente no México. Também falaremos dessa questão lá na frente. Então, o México ele já limitava a escravidão e agora ele vai proibir. E esses colonos, eles querem ter escravos, eles se recusam a alforriar seus escravos. E aí os mexicanos eles vão proibir a imigração em 1830. Os mesmos empresários voltam lá em 1833 pedindo ao governo mexicano que considere a região do Texas como uma espécie de estado com governo autônomo. Os mexicanos vão dizer nada disso e eles vão declarar a independência em 1836. Bem, essa independência ela não vai ser acatada pelo México e aí nós vamos ter o chamado Massacre do Álamo, que é outro acontecimento da história americana que vai ser abraçado pela imprensa americana na época como aqueles que morreram no Forte Álamo morreram pela liberdade e pela democracia. Temos que vingar. O governo americano tem que vingar esse pessoal que morreu, né? Morreu pelos nossos valores. E o cinema americano depois, cinema, seriados de TV, vão falar disso várias vezes. Tem vários filmes sobre o Álamo, né? Os mártires do Álamo. Muito bem. E os americanos eles vão fazer isso, vão mandar um exército, vão garantir a independência do Texas, estado da estrela solitária. Entre 1836 e 1845, está 1945, vou trocar. Em 1845, o Texas ele foi independente. E aí, em 45, ele decide se juntar aos Estados Unidos como Estado escravocrata, ok? E isso não vai agradar ao México. E aí entramos com o presidente, o James K. Polk, e o corolário Polk. O que é isso? Ele vai partir da doutrina Monroe e desvelar algo que já estava lá dentro, que qualquer território colonial, ou antigo território colonial, então até poderia ser uma nação independente, que quisesse se juntar aos Estados Unidos, deveria ter a sua vontade respeitada, então a autodeterminação dos povos, a sua vontade respeitada, e o assunto era um assunto entre os colonos e o governo americano. Não importava nem o governo metropolitano, caso fosse uma colônia, ou o governo federal. Então veja aí, nós já temos um desdobramento intervencionista da doutrina Monroe. E o México ele estava no caminho dessa marcha para o oeste. Ok. Teremos uma guerra. Essa guerra, ela começa em 1846, ela vai até 1848, vocês têm os mapas aí. O México, território anterior em amarelo, e o México depois de ter perdido territórios que são territórios riquíssimos, em petróleo, no século XIX em ouro, vão perder para os Estados Unidos. Então a guerra contra o México ela vai ser uma guerra relativamente rápida, ela une o norte e o sul. O sul e o norte têm planos diferentes para essas regiões, o sul quer incorporá-las como estados escravistas e o norte como não escravistas. Bem,
vai ser assinado o Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que o México é obrigado a reconhecer essas fronteiras, recebe algumas compensações financeiras, mas que vão ser praticamente apropriadas para pagar dívidas que o México tinha com norte-americanos. E aí, em 1853, nós vamos ter um novo acordo, a compra Gadsden, em que o Arizona e o Novo México também são incorporados aos Estados Unidos. Para o México era aquela questão, ou vende ou perde. Então eles acabam vendendo esses territórios. Nós vamos dar um salto, né, porque a Guerra Civil fica para a próxima aula, e vamos para o Homestead Act, 1862. Nós vamos ter uma legislação, é a primeira, né, a Lei de Terras americana. Quando a gente chegar no terceiro trimestre, vamos falar da Lei de Terras brasileira. Essa Lei de Terras norte-americana, ela estabelecia que todo cidadão americano, maior de 21 anos, homem ou mulher, chefe de família, que nunca tivesse pegado em armas contra a União, poderia preencher lá uma solicitação, um formulário, para receber do Estado 160 acres em terras nos novos territórios. Então, veja, a ideia de que aquelas terras são terras sem dono, tá? Esse ato já é assinado pelo Abraham Lincoln e é uma vitória dos nortistas, principalmente do Partido Terra Livre e do Partido Republicano. Por quê? Porque você vai dar essa terra não para grandes proprietários, não para fazer plantation, mas principalmente para pequenos e médios proprietários, né, que não vão não vão ter escravos, até porque não tem condição. Normalmente, a imagem do pioneiro é aquela imagem da família nuclear. O pai, a mãe e os filhos que vão cuidar da sua terra e ali vão construir a sua vida, né? O seu sonho americano. Essa lei, ela alimenta essa ideia do sonho americano e atrai imigrantes para essa região. E aí chegamos até o Marcha para o Oeste, que apesar da gente já estar caminhando com a fronteira para o oeste, ela normalmente é situada entre 1860 e 1890. O Homestead Act facilita a posse de terras, atrai colonos, então gente vem, né? Já estava chegando muita gente de fora dos Estados Unidos, e quem nasce nos Estados Unidos, filho de imigrante, cidadão é, e vai ser norteada pela doutrina do Destino Manifesto. Quem ficar no caminho dessa missão, sejam indígenas, sejam a natureza, que deve ser domada, tem que abrir caminho. E aí nós temos o quadro que eu usei para abrir a aula, né? Que é o curso do Império segue em direção ao oeste, e que está lá no Capitólio, e que é uma exaltação desta ideia, né, de que os Estados Unidos se construíram na fronteira, ampliando essa fronteira. Os pioneiros destemidos que foram levar esses ideais e o seu trabalho e o seu esforço para o Oeste. E aí, vejam só, pouco depois, né, do fim da guerra com o México, se descobre ouro na Califórnia. Isso atrai milhares de pessoas para a região e vai, de uma certa maneira, transformar uma região que era desocupada, muito da Califórnia, Nevada, aquelas regiões são regiões desérticas ou semidesérticas, mas, por exemplo, São Francisco vai virar uma grande cidade rapidamente, atraindo esses mineiros. Resultados disso, as tribos indígenas elas vão ser dizimadas nesse processo, e também nós vamos ter uma grande destruição da natureza. Os Estados Unidos, a gente sempre tem que reforçar, é um país de imigração que vai receber na sua costa oeste, e que a gente vai participar, por exemplo, da construção das ferrovias e de uma série de melhoramentos, né, dentro desse sentido de levar o progresso, a civilização, né, a urbanização a essas regiões, imigrantes chineses. Então há filmes de faroeste que mostram os chineses, a presença chinesa naquela região da costa oeste dos Estados Unidos, mas a maioria dos imigrantes eles vinham da Europa, fugindo da fome, no caso dos irlandeses, por causa da fome da batata, que a gente vai falar também depois, ingleses, alemães, gente que vinha fugindo do continente por conta das revoluções de 1848, fracassadas. Então, entre 1840 para diante, nós vamos ter o aumento muito rápido do número de imigrantes, e
Com a vinda dos irlandeses, pela primeira vez, nós vamos ter um grande número de imigrantes que são católicos, e os católicos eles são discriminados dentro dos Estados Unidos. Aqui uma representação dessa chegada dos imigrantes num jornal, na verdade uma revista ilustrada de Boston, uma dos grandes portos dos Estados Unidos, e a situação dos indígenas. Então nós temos o chamado Dawes Act, de 1887. Vejam que já temos um salto. E ele vai tentar promover a assimilação dos indígenas. Então, todo indígena que quisesse se estabelecer com a sua família, ele receberia ou 160 acres de terras aráveis ou 320 acres de pastagens. Vejam bem, o governo norte-americano, a União, nesse caso, está legislando sobre terra que é dos indígenas, considerando que ela não é deles. Então, aqueles que aceitassem, eles teriam que abrir mão, né, dos modos, né, de cultivar a terra de forma comunitária, das tradições das suas tribos e se tornarem fazendeiros no padrão norte-americano e ganhariam a cidadania. As terras que os indígenas aceitavam receber normalmente eram as piores terras, né? Você dava para eles as piores terras. E aqueles que não aceitassem perdiam a terra e acabavam sendo expulsos muitas vezes da região. E as terras indígenas, conforme essa propaganda ao lado, Indian Land for Sale, elas eram vendidas a baixos preços para os colonos brancos que chegavam. Efeitos da marcha para o oeste. Crescimento demográfico. No caso do oeste, o predomínio da pequena propriedade e da criação de mercado interno integrando o norte e o oeste. A consolidação da certeza, né, dessa superioridade dos protestantes anglo-saxões sobre hispânicos, indígenas e os irlandeses também, que são discriminados, e depois chegam os italianos, que também são discriminados, são católicos, porque não são anglo-saxões. Extermínio das populações indígenas e também dos búfalos. Eu tinha feito uns slides sobre trem, e o slide sobre o trem acho que ficou na segunda aula. Desculpem, mas nesse processo de expansão para o oeste, o trem é fundamental e vai ser construída a primeira ferrovia transcontinental na década de 1860. Então você só consegue, de uma certa maneira, acelerar a ocupação do oeste, fazer com que os bens cheguem lá, com que os produtos cheguem lá, por conta do trem. O triunfo, né, da ferrovia, aí está o próximo ponto, como um símbolo do transporte, né? Quando você constrói a ferrovia, você tem que limpar essa terra, você tem que expulsar os indígenas, você tem que matar, e muitas vezes os sujeitos eram contratados para matar os búfalos, que muitas vezes eram a principal fonte de alimento desses nativos. E nós vamos ter o aumento das diferenças entre o norte e o sul. Como é que esse novo território vai ser integrado? Como é que vai ser feita essa integração? E o norte acaba levando vantagens. Mas Guerra de Secessão é a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.